Olá, meu nome é Matheus. Hoje iremos abordar sobre o tema aplicação de oferta e demanda em políticas públicas. Podemos definir oferta como tudo aquilo que o mercado disponibiliza ao consumidor. Demanda podemos definir como toda pessoa que está disposta a pagar por um bem. E políticas públicas a gente pode definir como um conjunto de ações em prol de um determinado assunto. Objetivando contornar alguns problemas na economia ou de beneficiar determinados agentes, o governo utiliza instrumentos de controle de preço. Vale ressaltar que nem sempre a aplicação dessas políticas trazem ganho para todos. Na maioria das vezes o discurso é levado para o senso comum, pois a grandeza de um problema requer soluções compatíveis. E desta maneira, soluções que parecem ser simples apresentam um grande custo social e um prazo maior. Um dos debates do nosso tempo é sobre o dinheiro da sociedade. Quanto do seu dinheiro deve ser gasto pelo Estado e quanto deve ficar com você para gastar com a sua família? Os economistas apontam que o Estado não possui outra fonte de recurso a não ser a renda da população. Se o Estado deseja gastar mais, ele terá que pegar emprestado de poupanças ou cobrar mais impostos. Assim, não existe dinheiro do Estado ou do governo, existe o dinheiro dos pagadores de impostos. O governo controla os preços de mercado. E como isso ocorre? Simples. Ele aplica a política de preços máximos e preços mínimos. Esse controle ocorre quando os agentes econômicos acreditam que os preços de mercado não é justo para consumidores ou produtores. Na política de preços máximos, o governo estabelece um teto legal máximo na qual um bem pode ser comercializado. Neste tipo de política, os agentes econômicos podem efetuar transações a quaisquer preços, desde que estes sejam inferiores ao estabelecido pelo governo. Vamos analisar graficamente o que acontece quando esse tipo de política é aplicada. No primeiro gráfico, observamos que o governo impõe um preço máximo de R$ 3,00. Como o preço máximo está acima do preço de equilíbrio, que é R$ 2,00, a política não apresentará nenhum efeito e o mercado poderá alcançar o ponto de equilíbrio normalmente. Agora observe essa representação gráfica. Aqui, o governo impõe um preço máximo de R$ 1,00. Como o preço máximo está abaixo do preço de equilíbrio, que é R$ 2,00, a política apresentará efeito direto no mercado, impedindo que o ponto de equilíbrio seja alcançado. Assim, o preço de mercado será R$ 1,00 e haverá escassez de oferta. Recapitulando, os preços máximos impedem que o preço aumente acima de um determinado nível. Quando um preço máximo é definido abaixo do preço de equilíbrio, a quantidade demandada excederá a quantidade ofertada e o resultado será ou o excesso de demanda ou a escassez. Um exemplo prático para a política de preço máximo é o aluguel de imóveis. A política de preços mínimos é o menor preço legal que pode ser pago em um mercado por bens, serviços, trabalho e capital financeiro. Neste tipo de política, o governo se compromete a comprar um produto a um preço mínimo e a absorver a produção ou excedente do mercado. Vejamos os gráficos. Neste exemplo, o governo impõe um preço mínimo de R$ 1,00. Como o preço mínimo está abaixo do preço de equilíbrio, que é R$ 2,00, a política não apresentará nenhum efeito e o mercado poderá alcançar o ponto de equilíbrio normalmente. Agora, observe este gráfico. O governo impõe um preço mínimo de R$ 3,00. Como o preço mínimo está acima do preço de equilíbrio, que é R$ 2,00, a política apresentará efeito direto no mercado, impedindo que o ponto de equilíbrio seja alcançado. Assim, o preço de mercado será R$ 3,00 e haverá excesso de oferta. Recapitulando, os preços mínimos impedem que um preço caia abaixo de um determinado nível. Quando um preço mínimo é definido acima do preço de equilíbrio, a quantidade demandada e o resultado será ou o excesso de oferta ou excedentes. Um exemplo prático da política de preços mínimos é o salário mínimo. Se
subsídio é a forma de política econômica em que o governo direciona recursos para produtores e fornecedores com o único objetivo de reduzir os preços e assim aumentar o consumo. O subsídio, em outras palavras, é quando o governo deixa de arrecadar, ou seja, de ganhar, e passa a dar esse valor para fornecedores e distribuidores com meio de manter o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Os subsídios eles são pagos através de impostos e isso, por ele parecer com um imposto negativo, muito desconhecido na economia, ou seja, o inverso do imposto, onde o governo passa a não arrecadar e sim a perder, ele, ao invés de gerar uma receita, ele gera um custo. E esse custo, afinal, ele é pago por quem? Isso iremos verificar e analisar de uma forma melhor num gráfico a seguir. Subsídio é, na verdade, apenas um imposto negativo, onde o governo, ao invés de receber dinheiro, o governo dá dinheiro para produtores e consumidores. Quem obtém o subsídio não depende de quem recebe o cheque do governo. Mais uma vez, a incidência legal do subsídio, aquele que recebe o cheque, não é a mesma da incidência econômica. Isso deve sempre soar familiarmente na nossa discussão sobre imposto. Quem se beneficia dos subsídios depende das elasticidades relativas da oferta e demanda. O subsídio deve ser pago pelos pagadores de impostos, então, ao invés de uma receita, há um custo para o subsídio, e eles criam um aumento ineficiente do comércio, também chamado de perda de peso morto. Temos aqui nesse gráfico uma vista de como se comporta o subsídio no equilíbrio de mercado. Digamos que o preço nessa quantidade é R$2. Agora eu vou demonstrar que a incidência legal de quem recebe o subsídio não influencia ou depende da incidência econômica. A única diferença do imposto é que os preços recebidos pelos vendedores com o subsídio será maior do que o preço pago pelos compradores. Então, podemos usar a mesma análise do exato que usamos anteriormente, exceto que vamos verificar o diagrama do lado da direita. Considere a altura dessa barra, vamos supor que seja de R$1. Empurrando ela ao gráfico, seu topo batendo na curva da oferta e demanda, no topo B, ele nos diz o preço recebido por vendedores, digamos que seja R$2,40. No fundo do ponto D, nos diz o preço pago pelos compradores, R$1,40. Note como o preço recebido pelos vendedores tem de dizer R$1 a mais do que o preço pago pelos compradores. Esse R$1 vem do subsídio. Também repare a ideia-chave, não importa se são ofertantes que recebem um cheque do governo ou os compradores que recebem um cheque do governo. No final, depois de tudo dito e feito, os vendedores receberão R$2,40 por unidade e os compradores pagarão R$1,40 por unidade. Ao comparar com o preço do livre mercado, podemos ver quem está recebendo o ganho relativo do subsídio. Nesse caso, tanto os ofertantes como os demandantes ficam com um pouco do ganho. Os ofertantes recebiam R$2 por unidade, agora recebem R$2,40, ou seja, estão ficando com 40% do ganho. E os compradores pagavam R$2, agora R$2,40, ficando assim com 60% do ganho. Quem fica com ganho vai depender das elasticidades relativas da oferta e demanda. O imposto ele cria arrecadação para o governo. Um subsídio cria custo para o governo. Mas qual é o custo? Bem, note que o subsídio por unidade é R$1 que é dado pela altura da barra. E qual é a quantidade subsidiada? Isso vai depender da quantidade do bem subsidiado. Mas afinal, quem paga por isso? Ou melhor perguntando, quem se beneficiará com tudo isso? Isso dependerá muito da elasticidade da oferta e da demanda. A curto prazo, muitos subsídios eles irão beneficiar os consumidores. Já a longo prazo, ele irá beneficiar alguns produtores. Os impostos. Existe várias classificações dos impostos. A primeira é a relação da renda e produto, que é dividido em direto e indireto. O direto, ele incide sobre a renda dos agentes econômicos, que são progressivos. E o indireto incide sobre o preço dos produtos e não são regressivos sobre a renda. Existe outro tipo de
classificação, que são específica e a de valor. A específica é a relação aos impostos que é embutido no preço do produto, que já vem no produto embutido esse preço, que o exemplo seria o CID, que é no imposto sobre o combustível. Todo combustível que é vendido já tem essa taxa desse imposto. E o outro, a de valor, que são os impostos sobre os produtos e serviços prestados, que são ISS, ICMS e dentre outros. E como exemplo disso, eu destaquei que foi o uso de drogas, as drogas ilícitas e ilícitas. As drogas ilícitas, que são cigarro, bebida, incide um imposto. Referente ao nosso estado, o imposto sobre o cigarro é 30% de ICMS embutido sobre o valor e eles são considerados produtos de substituição tributária. Agora, referente às drogas ilícitas, não existe tributação, porque elas não são legalizadas no nosso país.